E aí, meninos e meninas, como estão? Todos bem? Espero que todos bem. Eu sei que tem muita ansiedade, muita revolta com o momento, muita preocupação, mas vamos tocando o nosso barco da maneira que dá. Logo nós estaremos juntos, vocês estarão lá terminando, finalizando o curso de vocês com as práticas de vocês, né? E vai dar tudo certo quando tudo tiver que acontecer. Não é só vocês que estão vivenciando esse momento assim de forma tão dura, né? Os cursos todos de faculdades estão atrasados, as formaturas foram adiadas, né? Os cursos de pós-graduação, o próprio ano escolar está aí praticamente perdido. Nós todos estamos sofrendo muito de alguma forma com esse impacto, né? Nós todos da educação. Mas vamos lá. A gente vai fazer uma aula. Eu ia fazer em duas partes, só que eu acho que eu vou fazer só em uma só, que vai facilitar para vocês assistirem de uma vez só. Vai ficar um pouco longa, talvez. Vamos falar de um módulo muito interessante, né, que desperta interesse em muitas pessoas, a área de trabalho, né, por vislumbrar aquele centro cirúrgico com aquela sala cirúrgica lá de Grey's Anatomy, intercorrências e mil coisas. Eu não gosto muito dessa área, mas eu gosto muito de clínica cirúrgica, né, que é depois que o paciente sai lá do centro cirúrgico e vai para a clínica ou vai para a UTI. Eu gosto de lidar com esse paciente depois que ele vem do centro cirúrgico. A parte de lá do centro cirúrgico e CME não acho tão interessante, mas tem muita gente que gosta. Entra na enfermagem ou na medicina por conta dessa área. Então vamos lá para a nossa aula hoje de centro cirúrgico e CME. Bom, vamos falar, definir, entender um pouquinho o que são essas duas coisas, né? A CME, na verdade, é uma área hospitalar destinada, que é a Central de Material Esterilizado, CME, né? A gente fala CME que é mais fácil. É uma área hospitalar que serve a todos os setores. Apesar, o centro cirúrgico, obviamente, para funcionar, ele depende da existência de uma boa e estruturada CME. Só que a CME, ela alimenta todos os setores de um hospital. A clínica, o pronto-socorro, a maternidade, a pediatria, todos os setores do hospital dependem de uma CME. Então, vejam lá, Encruzilhada é um hospital pequeno, a gente não tem um centro cirúrgico funcionante. Nossa CME não é tão estruturada, ela tem uma estrutura física, uma planta física boa. A gente não tem equipamentos tão modernos porque os procedimentos que nós fazemos no hospital não requerem. Né? Se a gente tivesse o centro cirúrgico funcionando, talvez a nossa CME precise sim dar uma modernizada em questão de equipamentos. A nossa CME que a gente tem lá no hospital, ela serve muito bem às necessidades que os setores ali requerem. Né? Digamos que o centro cirúrgico voltasse a funcionar, a CME precisava ir de novos materiais, novas tecnologias mais funcionais para dar conta de uma demanda que o centro cirúrgico gera, certo? Então, a CME, a Central de Material Esterilizado, é a área hospitalar destinada ao preparo dos materiais esterilizados e limpos. Então, tudo que é material que a gente não compra já esterilizado ou limpo, é a CME que prepara. Por exemplo, gaze. Aqui no hospital de base, gaze a gente não compra já pronta, compra já esterilizada, compressa, já compra esterilizada. Mas tem também aquelas compressas e gases que a gente pode esterilizar dentro do próprio hospital, como é no caso de Encruzilhada. É menos custoso para o hospital. Pode ser menos custoso, né? Se um hospital muito grande, acaba que sai o mesmo custo. Então, varia muito. Mas se a gente quer preparar um kit de sutura, a gente quer preparar um kit de cateterismo, aqueles materiais que vocês usam lá para ofertar oxigênio, para fazer nebulização, tudo vai para a CME. Papagaio, comadres, tudo precisa ser limpo ou ser esterilizado. E tem que ir para a CME. Já o centro cirúrgico é o setor destinado à realização de cirurgias que objetivam reparo de alguma lesão, tratamento de alguma doença ou alívio. A gente vai ver que as cirurgias são classificadas de acordo com a finalidade. Então, nem toda cirurgia vai servir para curar, nem toda cirurgia vai servir, né, para resolver algum problema. Pode ser que eu precise fazer um processo cirúrgico para descobrir algum problema. Abrir lá, ver o que está acontecendo. Eu posso resolver naquela cirurgia, já resolvo. Se eu não posso, eu fecho e deixo para uma outra abordagem. Então, as cirurgias nem sempre são para resolver um problema. A gente vai ver isso. Bom, vamos falar um pouquinho do centro cirúrgico. Vou beber um pouquinho de café aqui, né? Que é sempre.
Quando a gente fala de centro cirúrgico, né, um dos locais, é um setor fechado, a gente precisa entender isso, faz parte de um dos setores fechados do hospital. Em hospitais maiores, como o hospital de base, por exemplo, centro cirúrgico é um setor fechado, a UTI é um setor fechado, a CME é um setor fechado. Professora, o que significa setor fechado? É um setor que não tem circulação de pessoas. É um setor que a circulação de pessoas, a entrada de pessoas naquele local é controlada. Normalmente só entram os funcionários daquele setor. É diferente do PS, da clínica, que fica ali aberta, né, entra acompanhante, qualquer pessoa de qualquer setor, assistência social, psicólogo, cozinha, entra, sai. Setor fechado, a entrada é controlada, porque é um setor de risco para o paciente. Se a circulação não for controlada, há um risco no controle de infecções, de intercorrências. Então, centro cirúrgico faz parte dos setores fechados de um hospital, né? Que tem uma equipezinha ali, sempre fechadinha, que trabalha ali e que a entrada é controlada por conta desse risco aí de infecção. Normalmente, as estruturas de centros cirúrgicos elas têm uma logística, elas são montadas de forma a diminuir, a facilitar esse fluxo certinho de pessoas e do paciente para diminuir o risco de infecção de um processo cirúrgico, por exemplo. Então, se for desde um centro cirúrgico grande a um pequenininho, como o nosso de Encruzilhada, que tem só uma sala cirúrgica, mas tudo ali, gente, é montado e colocado de uma forma na planta física para o fluxo do paciente, do material sujo, do material limpo, ser correto, para não ter cruzamento de coisa limpa com coisa suja, coisa estéril, com coisa contaminada, para não ter infecção. Então, é uma área crítica, né, considerada crítica pela complexidade dos procedimentos realizados ali dentro. Então, os procedimentos realizados dentro de um centro cirúrgico implicam em alto risco de morte para os pacientes. Então, por isso que é uma área crítica. É um setor fechado, com circulação controlada, estrutura e dinâmica adequada para prevenir infecção e propiciar segurança. Então, o que é isso? A estrutura é feita para pensar em diminuir a infecção, né, para o paciente, e a circulação de pessoas também. Então, eu trouxe aqui, por exemplo, um exemplo de uma planta cirúrgica, de um hospital aí que tem quantas salas de operação, ó. Esse centro cirúrgico desse hospital aqui tem uma aqui, 2, 3, 4 salas de operação. É um centro cirúrgico de médio porte, digamos, né? 4 salas é um médio porte. Então, olha as setinhas aqui indicando como é que é o fluxo de pessoas aqui dentro, como é que tem que ser o fluxo para evitar esse cruzamento de pessoas que estão já dentro da sala, com pessoas que estão chegando de fora, de paciente com material. Olha como é que é. Então, veja, a entrada nesse centro cirúrgico dos profissionais, você vai chegar no trabalho, você vai entrar aqui no setor da frente, que é pelo vestiário. Você troca de roupa, bota sua roupa privativa, sua máscara, sua touca, seu propé, sai aqui para os corredores, certo? Ó por onde entram os pacientes, tá vendo? Nessa setinha azul? Setinha azul aqui, ó, é circulando paciente. Setinha vermelha, a entrada dos funcionários. Então, setinha azul, ó por onde entram os pacientes. Por um local também, ó, diferente. Então, esses corredores aqui é de livre circulação para o paciente e para o funcionário. Então, você chegou, né, tem a salinha de estar aqui, né, para tomar um café, conversar, ver uma TV, a copa para tomar um cafezinho e tal. Logo na frente, ó, logo na frente, aqui perto do vestiário. Então, você vai para os corredores. Aqui tem a rouparia, certo? Onde vai ter os lençóis que vão ser usados, né, para o paciente. O posto de enfermagem, a parte administrativa, né? A sala de medicamento e onde ficam armazenados os materiais estéreis que vem aqui do CME. Sigam o laser aqui em vermelho, né? A sala de material também esterilizado. Outra salinha, porque assim, o centro cirúrgico ele requer muitos materiais esterilizados. Então, normalmente tem uma área designada muito específica só para isso. Tem aqui a sala de equipamentos, né, que podem ser usados nas cirurgias. Então, olha o fluxo. Chegou até aqui, normalmente aqui, ó, tem um lavabo. Os lavabos são onde ficam as pias para lavagem cirúrgica, a lavagem antisséptica das mãos, né, que dura aí de 3 a 5 minutos para entrar na sala cirúrgica. Então,
Antes de entrar para a sala cirúrgica, tem que lavar essa mão aí de 3 a 5 minutos. Então, estão aqui os lavabos, ó, em posições também boas, perto da sala de operação. Vejam que as salas de operação aqui, ó, 1, 2, 3, 4, elas têm tamanhos diferentes. Isso acontece também em centros cirúrgicos que tem mais de uma sala, tem salas maiores e menores, que vão ser usadas de acordo com a cirurgia. Se é uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que é uma cirurgia complexa, que exige uma equipe maior ali presente, usa-se uma sala maior. Se é uma cirurgia de colecistectomia, que é retirada de cálculo da vesícula, vai usar uma salinha menor. É uma cirurgia muito menos complexa, que usa uma equipe muito menor. Então, a depender do porte da cirurgia, também tem uma sala específica. Tem centro cirúrgico que divide as salas pelo porte da cirurgia. Tem alguns que dividem pela cirurgia em si, se é uma cirurgia limpa, contaminada. Vocês vão ver também isso mais pra frente como funciona. Então, aqui você chega, lava as mãos e parte para alguma das salas que vai ser a cirurgia. O paciente também, né, vai para essa salinha, que vai ser realizada a cirurgia. Depois que o paciente, ó, sai da cirurgia, ele é levado ao fluxo, ó, pelo corredor externo aqui, ó, até a sala de recuperação pós-anestésica. Os centros cirúrgicos de médio e grande porte tem que ter sala de recuperação pós-anestésica, porque o paciente vai ficar um tempinho aqui se recuperando da anestesia até ele ser enviado de volta para as clínicas ou para a emergência ou para a UTI, certo? Então, veja que é tudo muito bem pensado para não ter um cruzamento de material. Você veja também, ó, que os materiais sujos não saem aqui pela porta da frente das salas de cirurgia. Saem por uma portinha, ó, do fundo para ir aqui para o expurgo, que é a sala que fica os materiais sujos. Então, tudo, gente, é bem pensado para não ter esse cruzamento de paciente limpo, paciente que sai da cirurgia limpo com material sujo e ter essa bagunça e um risco de infecção. Vamos lá. São elementos essenciais de um centro cirúrgico. Vestiário, copa, precisa ter ser um centro cirúrgico de um hospital grande, né? Se é um setor fechado, em que as pessoas não podem sair dali para outros setores, elas fazem as refeições, passam o dia, tem que ficar o dia no setor. Se você trabalha no centro cirúrgico daqui do hospital de base, é 12 horas USD ou 12 horas de SN, você vai ficar dentro do setor, porque é um setor fechado, então você vai comer aí, se você fizer 24 horas, você vai tomar banho aí, você vai ficar seu dia aí. Então tem que ter uma copa para você comer, que a comida vai chegar, vai ser entregue aí no centro cirúrgico, a comida de vocês, no caso. A sala administrativa, tem que ter uma parte administrativa, o centro cirúrgico tem, o enfermeiro de centro cirúrgico tem uma função administrativa muito grande de controle de material, de controle de próteses, órteses, de controle de cirurgias, de horário, de mapa. Então, tem que ter uma parte de administrativa. Tem a área de recepção do paciente, tá vendo? Ó, a área de recepção aqui na troca-macas, né? Tem a área de escovação, que são os lavabos, ó, de escovar as mãos, de lavar. Tem que ter o expurgo, que é esse material sujo que usado nas cirurgias é trazido. Tem que ter as salas de cirurgia, 1, 2, 3, 10. E a sala de recuperação pós-anestésica para esse paciente se recuperar da anestesia. Da cirurgia ele vai recuperar ao longo dos dias. Mas é mais anestesia, que demora de alguns minutos a 1, 2 horas. A depender da cirurgia que foi feita, da anestesia. Então, conhecemos um pouquinho aí. Aqui eu trouxe uma outra planta de um centro cirúrgico. Esse aqui já divide as salas quanto ao potencial de contaminação da cirurgia, que a gente vai ver mais pra frente. As cirurgias podem ser classificadas de acordo com o seu potencial de contaminação. Vocês vão entender. Então, por exemplo, esse centro cirúrgico aqui, olha a entrada dele aqui embaixo. Ó, a entrada, você entra, tem um vestiário, feminino e masculino, certo? O paciente pode ser que ele entre por aqui também, e vocês entrem aqui pelos vestiários já, trocam de roupa e tal. Tem a sala de equipamentos, tem a CME aqui já pertinho do centro cirúrgico. Em alguns hospitais acontece isso. A CME já fica quase integrada ao centro cirúrgico, mas com alguma portinha ou janela para dispensar os materiais para os outros setores aqui. O expurgo, o depósito, né? Tem a sala de cirurgia aqui, ó, classe de acordo com o potencial de contaminação, tá vendo?
né? Perto aqui deve ter as pias de lavagem, tem a parte administrativa, a sala de recuperação pós-anestésica, né? O repouso pro pessoal aí do SN, o SD também, que tem um descansinho, né? A copa. Então, essa aqui é um outro tipo de planta de centro cirúrgico. Mas, apesar de serem plantas distintas, vocês percebam que tem uma preocupação com esse fluxo aí de paciente, de funcionário, de material sujo, limpo, para que não ocorra esse cruzamento, tá? Outra planta aí de centro cirúrgico. Centro cirúrgico já de grande porte aí, ó, o tanto de sala cirúrgica que tem. 8 salas, tá vendo? As pias aqui, os lavabos, né? Ó, a parte que chega o paciente aqui, tá vendo? Chegou o paciente, troca maca, paciente entra, né? Tem a parte de recuperação aqui pós-anestésica bonitinha, ó, o posto de enfermagem, ó, está a copa, os vestiários por onde vocês chegam aqui, ó, vestem a roupa, saem, né? Toda a parte de material estéreo, rouparia, equipamentos. Essa plantinha é muito bonitinha. Vamos falar agora dos equipamentos do centro cirúrgico. O centro cirúrgico é um setor que usa alguns equipamentos muito peculiares do setor, particulares, que a gente tem que conhecer pelo menos o básico, né? O básicozão. Usa muito, a depender da cirurgia, tem vários outros tipos de equipamentos. Vamos conhecer aqueles básicos que em qualquer cirurgia tem que ter ali, que são carrinho de emergência. Essa foto aqui até que não tem o carrinho, não. Deixa eu ver. Não tem o carrinho, não. Mas todo centro cirúrgico tem que ter um carrinho de emergência equipado com monitor, com desfibrilador, com as drogas certinhas naquela ordem que a gente aprendeu, as gavetas bonitinhas, preenchidas, tudo funcional, certo? Para, se acontecer alguma intercorrência, esse paciente, né, ter o suporte de emergência. O que pode acontecer? O paciente para frequentemente numa cirurgia, no processo anestésico, antes da cirurgia começar. Então, tem que ter carrinho de emergência. Carrinho de anestesia, olha só, aqui tem um carrinho de anestesia aqui, ó. Todo centro cirúrgico vai ter um carrinho parecido com esse, que é o carrinho que o anestesista usa para fazer a anestesia, controlar a anestesia do paciente. Principalmente a anestesia venosa e inalatória, certo? Tem que ter um ECG, tem que ter um raio-x, né? Tem que ter um negatoscópio, que negatoscópio é aquela telinha que a gente tem a luz, que a gente vê a imagem do raio-x melhor. Tem que ter coxim, perneira de suporte, de braço, de ombro. A depender da cirurgia, o paciente fica em decúbito lateral, fica em decúbito, fica em posição de litotomia. Então, a depender das várias cirurgias da posição do paciente, eu tenho que ter coxim, suporte para braço, para perna, ponto de O2, vácuo. A mesa cirúrgica, obviamente, as mesas auxiliares, que são as mesas que vocês vão organizar os materiais a serem utilizados na cirurgia, os focos, tem um foco principal, pode ter alguns focos auxiliares, o foco é esse foco de luz, tá? Tem os focos principais, que são normalmente articulados para a gente movimentar e dar visibilidade àquela área que vai ser a cirurgia, tem focos auxiliares que são soltos, tem bisturi elétrico, olha o carrinho aqui do bisturi elétrico, né? Tem bomba de fusão, paciente como esse pode ser que ele precise de usar uma noradrenalina para aumentar a pressão, controlar ali uma sedação, então tem que ter o carrinho, a bomba de fusão, laparoscópio, que é um instrumento que é utilizado para visualizar cavidades, como se fosse um instrumento de endoscopia. Você vai usar, ela tem uma câmerazinha na ponta, em cavidades, como em cirurgias de cavidade torácica, abdominal, é introduzido para ter uma visibilidade ali em espaços que às vezes os olhos não conseguem alcançar na cirurgia. Então, normalmente tem esses instrumentos em centros cirúrgicos de médio e grande porte. Né? Até de pequeno porte também tem como ter várias coisinhas dessas daqui, é essencial ter. A equipe cirúrgica, normalmente uma equipe básica de uma cirurgia é composta, né, pelo cirurgião-chefe da cirurgia, um cirurgião assistente, né, que vai auxiliar na cirurgia, um técnico de enfermagem, que está enfermeiro porque está em espanhol, mas é um técnico de enfermagem que fica na circulação. O circulante é o técnico de enfermagem que tem grande importância. Eu sei que a maioria de vocês, quando pensam em centro cirúrgico, pensam em ser instrumentadores.
né? Tem aqui, não tem a fotinha? Ah, tem aqui, ó. Esse aqui é o técnico de enfermagem ou enfermeiro também que pode executar essa função, que instrumenta a cirurgia, né? Que auxilia ali nas pinças, nas posições, nas aberturas, né? Até no processo cirúrgico mesmo, né? Esse aqui é o instrumentador, ele que monta as pinças bonitinhas ali de acordo à cirurgia, bota na ordem de acordo aos tempos cirúrgicos. Mas o enfermeiro, o técnico de enfermagem circulante, que não precisa ter um curso especial para isso, diferentemente do instrumentador, né, que precisa ter um curso, ele tem uma importância muito grande no centro cirúrgico, na sala cirúrgica, né? É ele que monta toda a sala, deixa pronta para aquela cirurgia, coloca os materiais que vão ser utilizados. É ele que o tempo todo ajuda todos esses membros da equipe circulando, fazendo essa função que tem o nome dele, circulando, provendo materiais, pega isso, pega aquilo, resolve isso, resolve aquilo, ajuda na intercorrência, evolui todo o processo cirúrgico que foi feito em cada tempo. Ele tem uma das funções mais... que sem esse profissional, a cirurgia não acontece, que é o técnico que fica na circulação, tá? Então, aqui também essa figura indica, né, a máquina de sucção, é porque é uma figura em espanhol, então os nomes estão um pouco diferentes. O anestesista, que sempre tem que ficar aqui na cabeça do paciente, né, controlando aqui, no caso, ele está controlando uma anestesia inalatória, geral, obviamente. Anestesia geral, ela pode ser inalatória, venosa ou as duas combinadas. Então, tá aqui perto do carrinho, controlando, né? Tá aqui o cirurgião-chefe, né, e o assistente abrindo o paciente aqui na incisão abdominal, os campos cirúrgicos bonitinhos, o instrumentador auxiliando aqui e o circulante fazendo essa função de circular. Vocês percebam as vestimentas, ó. Percebam que quem tá na área aqui estéreo são esses três, ó. Esses três bonitos aqui estão numa área que é estéreo da cirurgia. Eles estão com avental estéreo, perto dos campos aqui estéreis, todas essas partes aqui, ó, esses campos, essa mesa, tudo estéreo. Então, quem fica nessa área é o cirurgião assistente, cirurgião-chefe e o instrumentador. O anestesista não, ele tá numa área, ó, tá vendo essa divisão, esse campo aqui dividindo, ele tá numa área que é limpa. Ele não tá de avental, de nada disso. E nem o circulante, porque o circulante, ele precisa circular. Então, ele vai tocar em coisas não estéreis, trazer, abrir na técnica estéreo para o cirurgião, para o assistente. Então, esses dois profissionais aqui são volantes, por isso que eles não estão com a capa cirúrgica. Eles precisam realmente circular e tocar em coisas que não são estéreis. Esses três aqui não, estão numa área estéril, pois que estão de capa, máscara, tudo bonitinho, porque eles podem só tocar nessas partes, nesses campos aqui estéreis, tá? Aqui tem uma outra foto mostrando a equipe cirúrgica também. Não mostra o anestesista nessa, né, que deveria estar aqui na cabeça. Então, aqui também mostra um cirurgião-chefe, um cirurgião assistente, né? O hamper aí, o lixo, né? As mesas auxiliares, o instrumentador que organizou todas as pinças aqui, ó. E essa organização não é aleatória. Ele organiza de acordo com o tempo da cirurgia. Ele sabe ali o que vai ser usado em cada ordem, em cada processo ali da cirurgia. São os tempos cirúrgicos que a gente vai falar. Então, ele organizou a mesa bonitinha aqui, né, para essa cirurgia. E aqui uma foto real de uma cirurgia. A gente consegue ver aqui, ó, o anestesista, o cirurgião principal, o auxiliar, a instrumentadora, ó, pessoal aqui circulante, aqui provavelmente são outros instrumentadores. A depender dessa cirurgia, a gente vai usando 1, 2, 3 técnicos a mais, provavelmente o enfermeiro tá aqui também. E aqui tá uma pessoa circulando aqui, auxiliando no processo cirúrgico. Uma foto aí de um outro centro cirúrgico, né? A gente vê mesa auxiliar, biombo, carrinho de emergência, a gente vê bisturi elétricos, monitores, os gases, né, de oxigênio, gás comprimido, a maca cirúrgica, o foco. Outra sala cirúrgica mais moderna é essa, né? Provavelmente para cirurgias cardíacas, telecirurgias, cirurgias fechadas, que tem aí vários tipos de monitores e tal. Assim, quando a gente falou de bisturi elétrico, o bisturi elétrico é um instrumento utilizado, né, para
fechar sangramentos ou fechar mesmo, fechar cavidades, estruturas que foram abertas. Muito bom, utilizado em algumas cirurgias. Ele funciona por calor. O bisturi elétrico, a corrente elétrica fornece a ponta ali do bisturi um calor muito alto e ele fecha um vaso, fecha uma estrutura que foi aberta pelo calor tão grande que é aquela pontinha ali, que faz a água das células evaporarem. E aí fecha. Ele funciona, a eletricidade fornece calor. Por isso que tem aquele sonzinho de coisa queimando e a fumacinha também de coisa queimando e o cheiro. Pode ser usado em muitos processos cirúrgicos, por exemplo, cirurgia de pedra de vesícula, mesmo colestectomia, é muito usado para fechar ali o que foi a vesícula que foi retirada, cauterizar, né, aqueles pontos de sangramentos. Mas a gente da enfermagem tem que ter alguns cuidados para quando o médico for utilizar esse bisturi. Então, vocês percebam, tá aqui a caixinha, a fonte, né, do bisturi. E tá aqui a canetinha, o médico, né, fazendo a cauterização aí do que ele abriu. E vejam só que para esse paciente estar seguro e não ter queimaduras por choque em extremidades, principalmente, porque a tendência dessa carga elétrica, que é muito alta, é ela se espalhar e se concentrar nas extremidades do paciente ou em partes que o paciente está tocando a mesa no metal e fazer queimaduras. Para isso não acontecer, é utilizada uma placa neutra, que é vocês que colocam antes da cirurgia começar, antes de utilizar esse bisturi, vocês posicionam essa placa neutra em uma parte do paciente que tem muita massa muscular e que fica encostada na maca. Não pode ser uma parte, por exemplo, aqui embaixo do joelho. Tá vendo que não encosta na maca? Tem que ser uma parte que tem massa muscular e que encoste na maca, como a panturrilha, o glúteo. Né, são regiões de muita massa muscular e que encostam. E dessa forma, quando o médico utilizar, essa carga elétrica desce diretamente para essa placa neutra e não provoca queimadura no paciente. Para isso também acontecer, gente, esse paciente tem que estar bem posicionado na maca. Se o paciente estiver mal posicionado, estiver tocando o corpo dele em algum parafuso de metal na maca, ele vai ter queimaduras. Então, a gente da enfermagem, é vocês que cuidam disso. Tem que ter muito cuidado. Então, tem a fotinha aqui de algumas imagens de alguns pontos bons para colocar essa placa elétrica neutra. Então, o bisturi elétrico ele pode causar queimaduras em extremidades do paciente por condução da carga elétrica, que tende a ir para as extremidades e causar queimaduras. Para evitar, o paciente deve ser bem posicionado na maca, de modo a evitar contato com a mesa metálica e utilizar placa neutra. Então, aqui é uma fotinha, por exemplo, de uma placa neutra e uma fotinha de queimadura elétrica. Por quê? Porque o paciente estava mal posicionado na maca e estava com a perna encostada em 2 pontos de parafuso metálico. E aí, na hora da cauterização aqui dessa cirurgia, que eu não sei onde foi, queimadura, certo? Então, tem que ter cuidado. Vamos falar sobre os tipos de anestesia. No geral, nos processos cirúrgicos, a depender da cirurgia, são utilizados 4 tipos de anestesia. Geral, a raquianestesia, a peridural e a local. A anestesia geral é administrada pela via inalatória, venosa ou pelas duas juntas, que é a combinada. Então, o anestesista vai botar o paciente normalmente, né? Administrar medicação venosa, botar uma máscarazinha, administrar algum anestésico gasoso para o paciente ficar inalando. E nesse processo, ele ficar desacordado, perder a sensibilidade dos nervos, perder os reflexos, ficar totalmente relaxado para esse processo cirúrgico. Normalmente é utilizado em cirurgias de médio e grande porte. Cirurgias que o paciente precisa ficar desacordado durante a cirurgia. Neurocirurgias, qualquer neurocirurgia, né, drenagem de hematoma, retirada de tumor, biópsia de tumor. Biópsia que é um processo que o médico vai só perfurar a cabeça ali para retirar um pedacinho. Não é nem uma cirurgia curativa, é uma cirurgia diagnóstica, mas tem que deixar o paciente desacordado. Qualquer coisa que mexeu na cabeça aqui, coração, tem que desacordar.
cirurgias de grandes traumas, né? Acidente pérfuro-cortante, trauma abdominal, bala, laparotomia, que é aquela cirurgia que abre, né, a cavidade do abdômen do paciente para ver o que tem, para corrigir alguma hemorragia, tirar alguma coisa de dentro. Então, cirurgias de grande porte tem que ser anestesia geral. A raquianestesia é aquela cirurgia administrada no espaço subaracnoide, da região lombar. Vamos lembrar aí que em volta do nosso sistema nervoso, em volta do nosso encéfalo, né, que é tudo aqui que está na cabeça, não é só o cérebro, é encéfalo, tudo isso aqui que ocupa nossa cabeça. E em volta da nossa medula espinhal, que está dentro do tá percorrendo, né, as nossas vértebras aqui nas nossas costas, existem 3 membranas que protegem o canal espinhal, que protegem o nosso encéfalo, que são a dura mater, pia mater e a aracnoide. São 3 membranas que são essenciais para a proteção dessas estruturas. Se essas membranas são lesionadas, a gente sofre algum tipo de lesão neurológica ou motora, certo? Então, a raquianestesia é uma anestesia que é administrada no espaço subaracnoide. Então, a primeira camada de membrana que a gente tem em volta da medula é a dura mater, é a mais externa. Depois da dura mater, eu tenho a pia mater, que é a intermediária. E depois eu tenho a aracnoide, que é a última camadinha que fica mais próximo da medula. Então, a raquianestesia é uma anestesia muito de precisão. O médico vai lá na região lombar, eu acho que é entre L3 e L4, se eu não me engano, a vértebra L3 e L4, eu vou até confirmar isso. Ele pega uma agulha grandona, né? A pessoa tem que ficar naquela posição lá, paradinha, e ele administra precisamente essa cirurgia nesse espaço embaixo da última membrana, que é a membrana aracnoide, sem encostar na medula. Gente, é uma coisa milimétrica. Então, por isso que tu fala, não pode mexer. Porque se mexer, o médico pode perfurar ali a medula e você ganhar uma lesão motora para o resto da sua vida, ficar paralisado para o resto da sua vida, ou com a perna dormente, ou com uma das pernas com pouca força. Então, é muito milimétrico, entendeu? Então, qual é o objetivo da raquianestesia? Ele quer produzir perda de sensibilidade nos estímulos dolorosos e bloqueio da condução nervosa. Então, eu administrei um anestésico ali. A medula é nosso canal central de nervos, certo? De nervo. Então, eu quero anestesiar justamente a medula. Daquela região ali que eu administrei para baixo, que é entre L3 e L4, está tudo anestesiado. Né, com dor. A pessoa pode até sentir tato. Se você pega, ela pode até sentir o tato. Mas ela não consegue sentir dor, porque tem um anestésico bloqueando aqueles nervos daquela região da medula para baixo. E todos os nervos que estão ali nervando aquela região. É uma anestesia utilizada para cirurgias de região abdominal, membros inferiores e até região torácica, a parte mais inferior. Como, por exemplo, apendicite. A professora, apendicite não toma anestesia geral? Às vezes toma, depende. Se for uma apendicite menos complicada, se for uma apendicite mais complicada no caso, né? Se for uma apendicite com processo infeccioso, por exemplo, que o médico vai ter que fazer uma cirurgia que vai ter que ser mais longa, vai ter que ser lavada a cavidade abdominal, né? Pode ser que ele detecte que alguma alça intestinal esteja já infectada, com necrose, então vai ter que ser anestesia geral. Mas se for uma apendicite simples, sem processo infeccioso, comum, pode ser uma raquianestesia. Uma cistostomia, que é uma cirurgia em que o médico faz uma pequena abertura na bexiga e bota uma sonda vesical para que a urina seja drenada diretamente da bexiga do paciente. Um paciente com câncer, por exemplo, com tumor de bexiga, um tumor de rim, um tumor de bexiga, um tumor de ureter, algum tumor de próstata que obstrui ali o ureter e não deixa a urina passar, faz com que o médico tenha que fazer isso, o cirurgião tenha que fazer isso, fazer uma pequena abertura na bexiga e botar uma sonda diretamente. Você vai passar uma sonda diretamente naquela abertura da bexiga para o paciente drenar a urina. Uma ooforectomia, né, que é a retirada dos ovários, por exemplo,
Pode ser uma RAC, uma prostatectomia, que a gente trata da próstata, pode ser uma RAC. Então, normalmente é cirurgias menos complicadas e que são realizadas em cavidade abdominal, né, até membros inferiores. A anestesia peridural é administrada no espaço peridural. Qual é esse espaço? Tá, que eu não me lembro. É aquele espaço que fica antes das 3 membranas. A RAC, ó, pra você ver, a RAC anestesia é administrada no espacinho curto milimétrico que fica depois das 3 membranas, que protege nossa coluna vertebral, imediatamente próximo à medula. Já a peridural é administrada antes dessas 3 membranas. Ela não penetra, a agulhazinha não penetra as membranas, tá? Não perfuram as meninges, que são essas membranas. Então, qual é o objetivo? Bloquear as raízes nervosas. Antes da gente ter, naquele espacinho ali, tem várias raízes nervosas que, quando estimuladas, fazem a gente sentir dor. Então, ali se eu bloquear, eu não vou sentir mais dor. É administrado quando, por exemplo, para procedimentos mais, não é nem cirúrgicos, alguns cirúrgicos, mas para alguns procedimentos para diminuir a dor. Por exemplo, parto normal. Parto normal há um estímulo muito grande, né, de dor ali na região uterina, abdominal. Se eu bloqueio as terminações nervosas nessa região aqui da cavidade abdominal e das pernas, a mulher não sente tanta dor no processo de parto e consegue fazer a força, consegue mexer as pernas, porque não paralisa. Ela só diminui a dor. Reparo de algumas hérnias abdominais simples, algumas cirurgias ortopédicas mais simples, né, como colocar algum osso no lugar, colocar, né, coisa simples. E a cirurgia local, que é o anestésico, é infiltrado ali com a agulha diretamente próxima à lesão, ao local que vai ser cortado, sofreu uma incisão, ou que está lesionado. E o objetivo mesmo é bloquear os nervos que estão em volta daquela lesão, né? E os sensores de dor. Por exemplo, se o médico for passar um acesso venoso central, um CVC, vai ter que fazer uma cirurgia, é um mini procedimento cirúrgico. Não precisa ser realizado o CVC, passagem de Sorensen, que é aquele acesso que é parecido com o CVC, que a pessoa vai fazer hemodiálise. É uma mini cirurgia. Não precisa ser feita no centro cirúrgico, mas é um processo cirúrgico. Então, precisa de uma anestesia local, né? Correção de alguma cicatriz, um pequeno defeito, por exemplo, a encruzilhada faz pequenas cirurgias, algumas correções, tirar uma verruga, tirar aquele dedinho a mais, que é a polidactilia, corrigir uma orelha. Então, são processos cirúrgicos pequenos que podem ser feitos com anestesia local. Vamos falar agora da classificação das cirurgias. Elas podem ser, eu trouxe aqui, eu acho que 3 classificações. Quanto à urgência, quanto ao risco de infecção e quanto à finalidade. Então, vamos falar. Tem um outro tipo de classificação que eu não lembro. Vamos falar quanto à urgência. Quanto à urgência, as cirurgias podem ser classificadas como de emergência, como esse caso aí, né, de uma perfuração por arma branca, cirurgia de urgência extrema, o paciente, lembrando, né, a emergência aí, que você não pode tirar essa faca porque a hemorragia vai acontecer. Então, já está tendo um processo hemorrágico interno. Então, esse paciente tem que ir direto. Chegou na emergência, é vermelho, tem que ir direto para o centro cirúrgico. Então, tem que ser realizado esse tipo de cirurgia imediatamente. O risco de morte é alto, é iminente. Então, o paciente chegou, é centro cirúrgico direto. Não precisa nem fazer nada de exame. Chegou, é centro cirúrgico. Como em remoção, por exemplo, de um corpo estranho, como um PAF, ou um PAB, perfuração por arma branca, ou perfuração por arma de fogo, um abdômen agudo, a paciente chegou com uma torção intestinal extrema, chegou com hemorragia muito grande, que estava saindo pela boca, né, pelas fezes, pelo reto, então chegou, tem que ir para o centro cirúrgico. Um paciente que tentou suicídio, pulou de um prédio lá de 4 andares, é centro cirúrgico. As cirurgias de urgência podem esperar um pouquinho, elas precisam ser feitas, porque senão o risco de morte do paciente é muito grande. Mas elas podem esperar 24, 48 horas, se depender, se ele estiver numa UTI, espera 3 dias até o paciente estabilizar.
como, por exemplo, um hematoma subaracnoide, né? Um paciente que sofreu um AVC aí hemorrágico, um apendicite, um tumor que precisa ser retirado, uma fratura, um paciente que sofreu politrauma. E aí a fratura dele não é aquela fratura que tá com o sangramento arterial perdendo muito sangue. Se chegou perdendo muito sangue pela fratura, vai ter que ir pro centro cirúrgico. Mas se não tá perdendo muito sangue, foi uma fratura da exposta, uma fratura interna, mas que não tá perdendo muito sangue, o paciente pode esperar sim algumas horas para fazer a cirurgia, não é de imediato. E tem as cirurgias que são eletivas, que são aquelas cirurgias que podem aguardar ser programadas. Né? Não são de urgência, elas podem acontecer numa data específica determinada. Como uma cirurgia plástica, a remoção de algum cisto, a correção de alguma hérnia simples, uma catarata, um distúrbio de tireoide. São coisas que não são urgentes, que não implicam em risco de morte iminente para o paciente, podem esperar alguns dias. Quanto à finalidade, as cirurgias podem ser classificadas como diagnósticas ou exploratórias, reparadoras ou paliativas. Então, eu tenho uma cirurgia diagnóstica, por exemplo, quando eu preciso abrir um paciente para esclarecer um quadro. Um paciente que caiu do 5º andar de um prédio, se jogou de um 5º andar ou caiu, e chegou desacordado, abdômen extremamente rígido, o paciente está pálido, paciente está inconsciente, é sinal, está com a pressão baixa, o pulso fino, filiforme, é sinal de que esse paciente está tendo algum sangramento interno. Vai para o centro cirúrgico, abre a cavidade abdominal, que é uma cavidade que acumula muito líquido, pode acumular muito sangue, e ver se teve alguma lesão de alguma víscera interna, está tendo algum sangramento interno. É uma cirurgia diagnóstica, exploratória, né? Um paciente que está lá, chegou com um processo infeccioso muito grave e que está relacionado a um apendicite, vai ter que abrir para ver lá qual é o grau de dano daquelas vísceras abdominais, vai ter que abrir para ver o que vai ter que ser feito. Às vezes abre, gente, só corrige minimamente ali e depois faz uma outra abordagem mais para frente. Então, por isso que é diagnóstica. Eu vou abrir para ver o que precisa fazer. Dá para corrigir agora? Corrige. Não dá, eu corrijo alguma coisa, fecho e abro numa próxima intervenção. Reparadora é quando eu preciso reconstruir artificialmente uma parte do corpo, como, por exemplo, paciente grande queimado. Paciente grande queimado, gente, fazer enxerto não é questão de estética, não. É questão de risco de infecção. O quanto antes um paciente grande queimado, lembrar que grande queimado é aquele paciente que tem mais de 20% do corpo queimado. Então, um paciente como esse, fazer um enxerto para proteger as áreas que foram queimadas, não é uma questão estética, é uma questão essencial para esse paciente recuperar o controle de temperatura, diminuir a perda de água, a desidratação, diminuir o risco de infecção desse paciente. É uma coisa essencial para a vida dele, não é questão de estética. Então, essa é a cirurgia, por exemplo, reparadora, como nessa foto aqui. O paciente está todo enxertado aqui, ó, são enxertos de pele. Tem um aparelhozinho que tira e que estica essa pele aí bem esticadinha para dar uma cobertura. E ao longo dos dias, o corpo dele vai dando estruturas para essa cobertura virar uma pele não igual a essa da gente, né? Mas uma pele que protege, que dá uma cobertura a essas feridas. E as paliativas, que são aquelas cirurgias realizadas para atenuar algum quadro ou alguma patologia. Eu não vou resolver o problema, eu só vou diminuir o problema ou o sofrimento do paciente. Como, por exemplo, uma gastrostomia. Um paciente que tem um câncer, por exemplo, de esôfago e que não vai, mesmo com a retirada desse tumor de esôfago, ele não vai, esse tumor sempre vai voltar a crescer, ou então não dá para retirar esse tumor, e tá totalmente fechado o esôfago, não tem como esse paciente comer pela boca, porque a comida não vai descer, que tá obstruído. Então, o que se faz? Uma gastrostomia, é uma perfuração no estômago, ou pode ser no intestino, para esse paciente receber a comida por esse caninho, que vai entrar ali diretamente no estômago dele. É uma cirurgia paliativa, para o paciente sobreviver, dar garantias para ele sobreviver.
por exemplo, uma remoção de algum tumor. Pode ser que o paciente esteja com algum tumor e a remoção ocorra para aliviar a condição de doença dele, mas que não cure ele do câncer, né? Então, tem muitas cirurgias que são feitas assim, como paliação, para aliviar um sofrimento, dar condição de uma boa condição de vida para o paciente viver por mais alguns anos. E as cirurgias também podem ser classificadas quanto ao potencial de contaminação, como limpa, potencialmente contaminada, contaminada ou infectada. Como assim, Thay? Por exemplo, uma cirurgia limpa é aquela cirurgia realizada em tecidos, né, em partes do corpo que são ou estéreis ou de fácil descontaminação, que não tenha nenhum processo infeccioso ou inflamatório e que não penetre, quando corta a pessoa, não penetra em trato digestório, respiratório ou urinário. Por exemplo, uma cirurgia de ovário, uma cirurgia de que revasculariza o miocárdio depois de um infarto, por exemplo. Uma cirurgia de hemorragia subaracnoide, HSA, hemorragia subaracnoide, né? É uma cirurgia em um local que é estéril, é de fácil descontaminação, que não penetrou em trato digestivo, urinário ou respiratório. É uma cirurgia limpa, né? Uma cirurgia, por exemplo, que é realizada em tecido que tem pouca bactéria, pouco colonizado, ou que é de difícil descontaminação, mas não tem processo infeccioso nem inflamatório, mas que pode penetrar no trato digestivo, respiratório ou urinário. É uma cirurgia potencialmente contaminada, como, por exemplo, a cistostomia, que é aquela cirurgia que eu falei que o médico, o cirurgião, vai abrir um buraquinho, né? Quando vocês ouvirem ostomia é a abertura. Então, eu tenho uma comunicação de um meio interior, o meio interno, com o meio externo. Na cisto é bexiga. Então, eu vou ter uma abertura, ostomia, na bexiga. Quando a gente fala de colostomia, ostomia, abertura, onde no cólon, que fica no intestino da gente, né? Intestino grosso. Se eu tenho uma nefrostomia, ostomia, abertura, nefro, rim, eu vou ter uma abertura, né, aqui atrás para drenar a urina do paciente. Então, já vão decorando as nomenclaturas aí. Então, a cistostomia, essa abertura, ostomia, que o médico faz na bexiga para que a drenagem da urina seja feita por uma sonda que vai diretamente na bexiga do paciente e não na uretra. A prostatectomia, retirada da próstata. Ectomia é um sufixo que designa retirada, remoção. Então, toda vez que você vai ver ectomia, mastectomia, retirada, mastec, mama, mama. Ectomia, retirada. Então, prostatectomia, retirada da mama. Ela vai penetra em um tecido que é pouco contaminado ou difícil contaminação, penetra, é o trato urinário. Tem processo de infecção e inflamação? Não. Então, é a cirurgia potencialmente contaminada. Uma fratura exposta, por exemplo, ela ficou menos de 10 horas ali exposta. É uma cirurgia potencialmente contaminada. É um tecido que é pouco colonizado ou de difícil contaminação, mas não está infectado ou inflamado. Então, é potencialmente contaminada. Lembra que eu mostrei uma foto de um centro cirúrgico que divide as salas cirúrgicas de acordo com o potencial de contaminação? É isso aqui. Cirurgia limpa ele faz em uma sala, cirurgia potencialmente contaminada ele faz em outra. Diminui o risco de infecção para os pacientes. É todo centro cirúrgico que precisa funcionar assim? Não. Temos as cirurgias contaminadas, que são realizadas em tecidos que estão contaminados, que estão abertos, né, de difícil descontaminação, ou que tem já um processo inflamatório, mas sem infecção. O tecido está inflamado, mas não está infectado. Existe a diferença entre esses dois. Então, por exemplo, uma colecistectomia, que é a retirada da vesícula, vesícula, e a ectomia é a remoção. Um apendicite, né, que é, no caso, apendicite é o nome da inflamação, mas a cirurgia é uma apendicectomia. Ectomia, remoção. Apêndice já designa o órgão que vai ser retirado. Um debridamento de queimadura, né, vai fazer a lavagem, a remoção daqueles tecidos mortos da queimadura. Uma ferida traumática, como aquela foto que vocês viram da perfuração,
de arma branca no abdômen, penetrou ali um tecido que é contaminado. Nossas vísceras abdominais são vísceras contaminadas, são tecidos contaminados, né? Naturalmente, tem bactérias ali. Mas não está infectado, não tem processo infeccioso, tá? Não tem pus, não tem alteração de cheiro, de coloração, certo? E as cirurgias infectadas já designam. Vai ser cirurgia realizada em qualquer tecido que esteja infectado, não importa onde. Então, se tem pus, tem um processo de infecção, como é que detecta isso sem eu ver? Leucócito alto, o paciente está em estado de choque séptico, que a gente já estudou, né? Tem necrose. Então, isso aí é um tecido infectado. Então, uma cirurgia que foi realizada num trauma sujo, por exemplo. Né? Um paciente fez um acidente lá de carro, ficou 24 horas lá com aquela trauma exposto lá na perna, no meio do mato, tá infectada provavelmente já. Uma apendicite complicada, uma cirurgia abdominal infectada com pus. Então, é uma cirurgia infectada. Terminologia cirúrgica. Então, eu já falei um pouquinho aí, mas a gente precisa ficar atento a alguns nomezinhos. Então, aqui, por exemplo, tem os prefixos que designam a parte do corpo que está falando. Então, quando eu falo adeno, quer dizer glândula. Cisto, bexiga, né? Cole, vesícula. Colo, corpo, vagina. Entero, intestino. Gastro, estômago. Ístero, rim. E tem o prefixo. E tem o sufixo, que significa, né, o processo cirúrgico. Por exemplo, a ectomia é a remoção parcial ou completa. Então, quando eu falo colecistectomia, cole, vesícula, ectomia, remoção, não é isso? Quando eu falo enterectomia, o que quer dizer? Entero é intestino, ectomia, retirada. Então, quer dizer que cortou parte do intestino e retirou, né? É uma histerectomia, quer dizer o quê? Histero é útero. Então, ectomia, retirada. Então, retirou-se o útero. E aí vai. Né? Apexia é a fixação de algum órgão. A plastia é a correção, a alteração da forma. Quando a gente fala mamoplastia, quer dizer que fez o quê? Alguma correção na mama. Colocou um silicone, levantou, né? Retirou parte da mama. Rafia é a sutura. Então, eu falo, por exemplo, enterorrafia, quer dizer o quê? Eu posso ter retirado parte do intestino com a enterectomia e as outras partes que eu, por exemplo, digamos que o intestino está aqui. Eu retirei essa parte aqui, uma enterectomia, e suturei as outras duas partes que estavam boas. Então, a enterorrafia, entendeu? Escopia quer dizer a visualização de uma cavidade do interior. Por isso que a endoscopia, endo quer dizer o quê? Cavidade interna, né? Esôfago. Escopia, visualização. Então, endoscopia é a visualização das cavidades, das estruturas internas gástricas. Ostomia, abertura cirúrgica. Então, como eu falei, cistostomia, uma abertura da bexiga. Eu tenho a colostomia, quando a pessoa que ela usa aquela bolsa que as fezes vão se depositando fora. É uma abertura do colo, certo? Tem a gastrostomia também, que é para colocar uma sondinha para o paciente se alimentar diretamente por essa sonda inserida dentro do estômago. E aí vai, né? As nomenclaturas. A gente tem que ir se habituando com o tempo. O técnico de enfermagem, no geral, ele tem funções muito importantes dentro do centro cirúrgico. Então, eu coloquei um geralzão aqui. Ele prepara o material a ser usado na sala de cirurgia, como eu falei, o circulante, né? Ele tem essa função de preparar o material que vai ser usado na cirurgia. O instrumentador, ele vai cuidar da parte da cirurgia em si. Ele vai montar a mesa da cirurgia, organizar as pinças, auxiliar no processo da cirurgia. Mas quem arruma essa sala, quem recebe o paciente, quem faz o curativo depois que esse paciente sai, quem leva esse paciente para fora, evolui a cirurgia toda que aconteceu, dá o suporte na intercorrência, é o técnico que fica na circulação. Quem cuida do paciente no pré-operatório, no intra, no pós-operatório, é o técnico da circulação. Então, cuida e monitora os sinais vitais, os dispositivos, o paciente está com sonda, está com algum acesso, está com algum dreno de tórax,
né? Tá produzindo, tá obstruído, quem cuida nesse processo todo é o técnico, né? Proporciona cuidados de conforto e recuperação cirúrgica lá na sala de recuperação anestésica. Tem que ficar em tal posição, tem que dar uma cobertinha para o paciente ficar aquecido. Esses cuidados quem proporciona são vocês. Assiste intercorrências, o paciente está nauseado, está vomitando, está diminuindo a oxigenação, está tendo hemorragia, o que eu preciso fazer, né, para inicialmente eu prestar o suporte até o médico chegar, até o enfermeiro chegar àquela sala. O que eu preciso ficar atento para perceber que tem alguma coisa errada. Eu tenho que monitorar os sinais vitais, o nível de consciência, a diurese do paciente. O paciente está com dor, faz a medicação que está lá, SN, algum sangramento, efeito colateral de cirurgia, que normalmente é enjoo. O campeão é enjoo e dor de cabeça. O que eu preciso fazer? Que isso interfere na recuperação imediata da cirurgia. Então, tudo isso vocês precisam ficar atentos em um centro cirúrgico, né? Eu sei que todo mundo pensa no instrumentador, mas o técnico que não é instrumentador no centro cirúrgico faz muitas coisas legais. Bom, já o circulante, né, que é aquele que fica na parte que eu falei, né, de providenciar, da estrutura para toda a cirurgia acontecer, o que ele faz especificamente? Verifica os materiais e aparelhos que vão ser usados na cirurgia. Então, vai ser uma cirurgia vascular? Como é que eu preciso organizar essa sala? Quais materiais precisam ser usados? Quais são os kits de cirurgia, as pinças, as roupas que vão ser usadas? Quem monta toda essa sala é vocês. Mantenha a sala em boas condições de limpeza. Então, terminou a cirurgia, o que eu preciso levar para o expurgo, para a lavanderia, para a CME, chamar a pessoa da higienização para limpar tal coisa. Eu preciso dispensar esse paciente para a sala de recuperação pós-anestésica, né? Testar o funcionamento dos aparelhos. Então, testa tudo que está ali na sala, porque não pode estar nada com problema na hora da cirurgia. Eu preciso ver qual material estéreo eu tenho ali disponível para que não aconteça alguma intercorrência de precisar de alguma coisa e eu ter que chamar alguém para ir pegar para mim lá não sei aonde. Então, eu preciso ter uma dimensão para o que vai precisar ser usado e deixar tudo ali à disposição. Ver com o anestesista o que vai precisar usar na anestesia, que medicação, checa o carrinho, prepara as infusões, as medicações que vão ser usadas na anestesia, abre as bandejas, dispõe os aventais, os campos, as luvas, as caixas de instrumentais cirúrgicos, vai receber o paciente que vai vir da sala lá de pré-cirurgia, no pré-operatório, né, vai conversar com ele, paciente normalmente que vai para cirurgia lúcido orientado, ele está muito ansioso, né, tá precisando conversar, diminuir a tensão, então vai ter que receber com calma, conversar um pouquinho, né, receber com segurança, tranquilidade, conferir dados no prontuário, conferir se é aquele paciente mesmo, qual vai ser o sítio ali que vai estar operado, auxiliar o anestesista a posicionar esse paciente, auxiliar também na posição cirúrgica, né? E ajudar os integrantes da equipe a se paramentar, que a paramentação cirúrgica nunca é a pessoa sozinha, sempre tem que ter o técnico auxiliando. A cirurgia pode ser dividida em fases cirúrgicas, né? A gente tem o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Então, o pré-operatório ele vai desde o momento que a cirurgia foi tomada a decisão até a transferência do paciente para a sala cirúrgica. Então, eu tenho um momento antes do centro cirúrgico, que quem cuida é quem está na clínica, na UTI, na emergência, e tem um momento que o paciente já entra para o centro cirúrgico, mas vai para a sala de pré-operatório. Então, esse é o pré-operatório. Até o momento que ele entra na sala cirúrgica, tudo é pré-operatório. Tem o intraoperatório, que é a partir do momento que ele entrou na sala cirúrgica. Desde que ele entrou na sala cirúrgica e saiu dela, tudo ali é intraoperatório, tá? Até a saída dele para onde? Para a sala de recuperação pós-anestésica. E tem o pós-operatório, que é a admissão desse paciente desde a sala de recuperação pós-anestésica até a saída dele, né? Ou para casa ou alguns dias depois de internamento na clínica, porque o pós-operatório demora de dias a semanas a meses, a depender da cirurgia. Então, eu tenho um pós-operatório imediato, que é aquele assim que terminou a cirurgia, e o tardio,
né? O paciente, depois de 2 meses, teve uma cirurgia infectada e está no pós-operatório ainda. Então, saiu da sala de recuperação pós-anestésica, já é pós-operatório. Intraoperatório, da entrada da sala cirúrgica até a saída para a sala de recuperação pós-anestésica. E o pré-operatório é da decisão da cirurgia até a entrada na sala cirúrgica. Bom, eu vou interromper essa aula aqui, porque eu percebi que ela vai ficar muito longa esse vídeo, e eu vou postar o outro vídeo em breve para vocês. Pelo que eu tô vendo, eu vou ter que dividir em 3 partes, porque vai ficar muito longa para vocês assistirem, certo? Então, até mais, né? Vão assistindo esse vídeo aí com cuidado, revisando, lendo essa apostila que eu mandei de suporte, já tentando resolver algumas questões sobre isso. E eu vou dar continuidade nesse vídeo. Não vou conseguir postar a outra parte amanhã, porque eu vou estar de plantão. Vou entrar hoje no plantão, eu só vou sair depois, amanhã ou depois de amanhã, nem lembro. Depois de amanhã. Então, provavelmente, se eu for postar, vai ser na segunda ou na terça-feira, a segunda parte, tá? Qualquer dúvida, mande mensagem lá no grupo do WhatsApp, que eu vou tentar responder, certo? Beijinhos e até mais!